Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabeline e hoje eu vou conversar com vocês sobre sinais vitais. E aí, para iniciar, eu faço uma pergunta: o que são sinais vitais? Então, sinais vitais são medidas que indicam a eficiência da função do nosso corpo, então de funções respiratória, circulatória, neural e endócrina. Elas têm esse nome porque são medidas tão importantes que conseguem indicar realmente como está o funcionamento do nosso corpo. Por isso que elas são chamadas de vital. Elas fornecem dados, elas dão uma fotografia para a gente do que pode ser realmente aquele estado de saúde do nosso paciente. Então, se a gente tem um paciente que ele agrava o estado de saúde rapidamente ou não, a gente pode identificar isso a partir dos sinais vitais. Esses sinais, eles são um modo rápido e eficiente que a gente tem de monitorar o nosso paciente. Então, a condição que o nosso paciente está, a gente vai conseguir monitorar pelos sinais vitais. E aí eu pergunto, quais são esses sinais vitais? Então, a gente tem aí frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e pressão arterial. A gente tem 4 sinais vitais. Eu sempre costumo falar que hoje a gente tem um quinto sinal vital que ele é considerado, que é a dor como quinto sinal vital. Mas lembrando que a gente não vai ver como analisar a dor aqui, certo? A gente tem muito parâmetro, muitas escalas de dor para avaliar, então isso ele vai ser visto ao longo do curso de vocês. Hoje a gente vai aprender realmente quais são os outros 4 sinais vitais, a importância deles e como mensurá-los. Então, quando a gente deve verificar esses sinais vitais? Quando o cliente é admitido em um hospital ou em qualquer outro serviço de saúde, certo? Então, sempre que o paciente chegar para a gente vai lá e vai admitir e vai verificar os sinais vitais. Em um hospital, dentro da nossa rotina diária de atendimento. Durante uma consulta ambulatorial também, né? Então, muitos de vocês vão estar lá no consultório e podem estar verificando os sinais vitais do paciente, seja de rotina ou seja no momento em que aquele paciente tem uma situação de saúde agravada. Antes e depois de qualquer procedimento cirúrgico ou invasivo, então às vezes a gente vai fazer um procedimento simples que pareça e a gente vai ter que verificar os sinais vitais. Outra coisa é antes ou depois da administração de medicamentos que afetam a função cardiovascular, como por exemplo, medicações para pressão arterial, medicações para febre. Então a gente sabe que a febre ela tem um impacto aí na frequência cardíaca. E aí antes e depois da administração desses medicamentos, é interessante que a gente realmente verifique os sinais vitais. De preferência os 4, mas às vezes a gente tem aí a aferição de um ou outro mais específico relacionado à função de cada medicação. Ou sempre que as funções do nosso paciente elas piorarem. Por exemplo, a gente está lá com um paciente na unidade e ele começa a apresentar mais dor, sinais de mudança, né? Ele pode ficar com a coloração um pouco diferente, referir estar se sentindo diferente, e aí nesse paciente a gente vai verificar os sinais vitais e conseguir identificar o que ele tem naquele momento, aquela alteração. Além disso, é quando a gente verifica o sinal vital, pessoal, que a gente consegue estabelecer um relacionamento profissional, né? Mais próximo, profissional e ao mesmo tempo muito mais próximo do paciente do que só aquela anamnese em que eu pergunto, o paciente fala e a gente está relativamente distante ali. Então, a gente pode demonstrar isso através do toque com o paciente, né? O paciente ele se sente muito mais acolhido quando a gente consegue verificar pelo menos um sinal vital dele, né? E naquele momento de troca, naquele momento de realização do procedimento, a gente tem também o sinal vital como instrumento de comunicação. Porque aí o paciente ele começa a falar algumas coisas que até então ele não tinha nos dito. Então, ele começa a interagir porque naquele momento ele passa a ter uma sensação de confiança em nós profissionais. E aí a gente consegue desenvolver, além da técnica do sinal vital, a gente consegue melhorar as nossas habilidades para ouvir, para entender, para explorar os dados, né? E assim a gente passa a demonstrar muito mais interesse, conhecimento, receptividade
pelo nosso paciente, né? E aí a nossa comunicação, ela flui muito melhor. E o primeiro sinal vital que eu vou falar para vocês é sobre a temperatura. Então, quem é que regula o sistema, a nossa temperatura do corpo? É o sistema termorregulador, né? E ele é controlado principalmente pelo hipotálamo, certo? E, deixa eu passar aqui, o calor ele é continuamente produzido no nosso corpo em virtude do metabolismo. Então, a gente tem aí essa função de termorregulador funcionando a todo tempo. Então, a gente tanto gera quanto perde calor. A subtração desses dois, ou seja, a temperatura corporal ela é o resultado do calor que o nosso corpo produz menos o calor perdido pelo nosso corpo. E a gente tem que lembrar que os nossos tecidos corporais, eles funcionam melhor dentro de um intervalo estreito de temperatura. Então, os extremos, eles não são ideais para o nosso corpo. Por isso que a febre ou o frio extremo não são interessantes. E aí a gente tenta sempre manter o corpo em uma temperatura adequada, que a gente já vai ver qual é essa temperatura. Então, quais são os fatores que alteram essa temperatura para o nosso paciente, né? Então, a gente tem aí emoções fortes, exercício físico intenso, a alimentação, o próprio ciclo menstrual na mulher e a menopausa, doenças infecciosas, o ambiente. Então, a gente tem ambientes mais frios ou ambientes mais quentes, vestimentas, né? A gente percebe muito isso quando a gente sai de uma cidade quente para uma cidade fria, quando a gente veste uma roupa que é mais quente ou não, né? A gente fala da cor, do tecido, do estilo de roupa. E aí, como verificar a temperatura corporal do nosso paciente, né? Então, a gente verifica a temperatura corporal com o termômetro. Esse aqui branquinho, tá? Esse digital é o padrão ouro que a gente tem para verificar. Temos também o timpânico, mas aí só muito cuidado com aqueles termômetros que não se aproximam do paciente, né, do usuário, porque às vezes ele tem uma interferência do próprio ambiente, então a gente tem aí uma temperatura errada, pode dar, e muitas vezes esses termômetros timpânicos, eles têm a mesma função, eles também são usados como termômetro sem encostar no paciente, que aí é o cuidado que eu faço para o termômetro timpânico. E aí em vermelho eu coloquei esse termômetro de mercúrio, que é muito conhecido, mas que hoje ele não é mais indicado, tá? Por conta da questão de contaminação. Tanto contaminação de pessoas, como contaminação ambiental. Então, já tem alguns anos aí que a Anvisa proibiu a vinculação deste termômetro. Então, aqui eu trago alguns valores de temperatura. Então, se vocês forem ver os valores de temperatura, vocês poderão perceber que elas são bem diferentes, né? Então, a gente tem aí variações de literatura para literatura, né, de indicações também, né, então pacientes com determinadas doenças, a gente precisa medicar a temperatura para manter ela no intervalo X, outras doenças a gente precisa manter no intervalo Y, e aí a gente fez um apanhado e é esses valores que a gente considera os mais normais entre os valores de temperatura, tá? Então aí a gente tem a hipotermia, abaixo de 35,5, paciente afebril, que é entre 35,5 e 37, lembrando que o intervalo ideal disso é entre 36 e 36,5, estado febril leve, que é até 37,5, febre moderada de 37,5 a 38,5, febre elevada acima de 38,5 e hiperpirexia acima de 40. E aí depois de falar da temperatura, eu chego na respiração, né? Que é um outro sinal vital e é muito importante. E principalmente nesses tempos que a gente tem vivido de pandemia, a gente ficou mais próximo do que é aferir o sinal vital da frequência respiratória, né? Então, só entendendo um pouco do que é a respiração, ela é em conjunto com o sistema circulatório, eles são responsáveis pelo fornecimento da quantidade adequada de sangue oxigenado para todos os tecidos do nosso corpo, né? Então, a gente tem mecanismos que o corpo vai usar para fazer essa troca de gases, né? Entre a atmosfera e o sangue e vice-versa.
E aí, a avaliação da temperatura deve levar em consideração a frequência da frequência respiratória, né? Ela deve levar em consideração a frequência, a profundidade e o ritmo. Então, o que é isso? A gente precisa, durante a avaliação da nossa frequência respiratória, entender quantas vezes o nosso paciente inspira e expira em 1 minuto, certo? Então, nesse processo aí, dessa avaliação em 1 minuto, a gente vai contar esses ciclos respiratórios e o ritmo, né? Se esse ritmo ele tá arrítmico ou não, o paciente tá respirando, como é que tá essa respiração? Quanto ele tá respirando? Ele tem dificuldade para fazer esses movimentos de inspiração e expiração? E aí a gente sempre vai contar durante 1 minuto o que é inspiração e expiração. Então vamos lá. Quantas vezes o paciente fez esse movimento que eu fiz agora em 1 minuto? Lembrando que a inspiração e a expiração juntos, eles dão um ciclo. Então, se eu fizer isso 12 vezes, eu inspirei e expirei 12 vezes por minuto. É o que a gente chama de incursões respiratórias por minuto, certo? Há muita dificuldade em a gente verificar a respiração do paciente quando ele está acordado e sabe que a gente vai verificar a frequência respiratória, porque há uma tendência nossa, né, de todas as pessoas, em controlar essa respiração para facilitar o processo para o outro, né? Então, é interessante que a gente não fale para o paciente que naquele momento a gente está verificando a respiração dele. Então, a gente pode fazer isso enquanto verifica um outro sinal vital, contar 1 minuto e contar a respiração do nosso paciente. Na hora da verificação, é interessante que esse paciente esteja deitado ou sentado, preferencialmente em decúbito elevado. Então, ele não está completamente reto, ele está um pouquinho elevado. E aí a gente tem, né, aquele movimento que eu já fiz, mas só explicado em uma figura, o que é inspiração e o que é expiração. Quais são os fatores, gente, que alteram a frequência respiratória? E aí a gente tem um aumento da idade, né? A frequência respiratória ela aumenta em crianças e ela é menor na fase adulta. Exercícios físicos e emoções também podem alterar a frequência respiratória. E aí doenças do sistema respiratório também. Então, como eu já falei, como a gente vai avaliar? Né? A gente vai avaliar movimentos respiratórios, a profundidade. Então, às vezes o paciente ele tem uma amplitude bem profunda, às vezes normal, às vezes uma respiração um pouco superficial. A frequência, né? Quantas vezes eles fazem os ciclos em 1 minuto, como eu já expliquei. O ritmo, se é regular ou irregular. Aí a gente também pode avaliar tipos de respiração, que está muito relacionado a esse ritmo. E aí sons pulmonares, né? Que é a ausculta dos pulmões. Que vocês só vão ver isso um pouco mais na frente em outros módulos. E a inspeção também, né? Então, a gente vai olhar o tórax do indivíduo e perceber se tem algum abaulamento, algum movimento assimétrico, que isso também vai ser interessante para a gente e a gente vai estar avaliando no momento de verificar a frequência respiratória. Então, aqui é aquilo que eu já comentei, né? A importância do paciente ele estar deitado, com decúbito elevado ou sentado, né, e da gente não avisar a ele sobre a frequência respiratória naquele momento. E quais são os valores normais? Gente, os valores normais da pressão, da frequência respiratória, é o paciente eupneico. Então, quando a gente tem uma respiração, uma quantidade de movimentos respiratórios, que vai de 12 a 20 por minuto, então respirações por minuto, ou incursões respiratórias por minuto, a gente diz que o paciente está eupneico, tá tudo bem. Se esse valor tiver menor do que 12, a gente fala que o nosso paciente está em bradipneia. Se esse valor tiver acima de 20, a gente vai falar que o nosso paciente está em taquipneia. A partir de agora, a gente vai usar muito esses prefixos brad e tac. Então, brad ele sempre vai representar algo mais baixo e tac sempre vai representar algo maior. E aí a gente também tem a apneia, a ausência, certo? Então, a ausência de movimentos respiratórios. Aqui foi só um slide para a gente
entender melhor quais são esses movimentos. Então, eupineico, taquipneico, bradipneia, apneia e dispneia. Dispneia é o paciente que tem dificuldade de respirar, né? Então, aí, lembrar sempre das variações, né? Tanto por idade quanto por atividade física, como eu já tinha falado para vocês. Terceiro sinal vital, pessoal, a gente vai ter a frequência cardíaca ou pulso. Mas tá, o que é isso, né? O pulso, quando o coração da gente bate, ele vai levar sangue para todo o corpo, né? E a sensação ondular, ou seja, a sensação que esse sangue chegando em todos os locais do nosso corpo causam nas artérias periféricas. Isso é o nosso pulso, né? Então, ela é uma expansão e contração alternada de uma artéria quando o sangue chega através dela, certo? E esse sangue ele vai chegar de acordo com os batimentos cardíacos. Então, a gente pode dizer em poucas palavras que a pulsação é a oscilação rítmica de volume que ocorre nas artérias. Então, é o sangue chegando lá em cada artéria periférica. A verificação do pulso, ela também facilita o estreitamento, né, dos laços entre o profissional e o paciente. Porque na maioria das vezes é o nosso primeiro contato corporal com o paciente. É a primeira vez que a gente toca o paciente, a gente já verifica o pulso. E aí, onde é que a gente pode verificar o pulso, certo? A gente tem aí o pulso apical, que é aquele pulso sentido no peito, do lado esquerdo do peito, como a gente fala na música, né? E aonde é isso? Então, a gente tem aqui a nossa clavícula, certo? E aí, a gente imagina uma linha imaginária aqui, chamada de linha clavicular. E aí, na parte médio clavicular, certo? Então, no meio dessa linha, a gente traça uma linha vertical imaginária. E aí, a gente conta o quinto espaço intercostal. Quando a gente chega no quinto espaço intercostal, a gente tem aí o ápice do coração batendo e a gente consegue sentir esse pulso apical ou auscultar com o estetoscópio, certo? Mas esse não é um pulso que a gente vai ver de rotina na consulta, no consultório, né? A gente pode ver em crianças menores, em situações mais específicas. De rotina, a gente vai verificar pulsos em outros locais, em locais mais periféricos do corpo. E aí eu vou apresentar cada um desses. E é interessante que vocês, enquanto vêm, já tentem identificar o pulso de cada um de vocês aí, né? Então, vai dando pause no vídeo, vai tentando sentir um pouquinho esses pulsos, pra gente já ir aprendendo que quando eu sentir em mim, eu já posso sentir no paciente ou no colega. Então, vamos lá. Primeiro, pulso carotídeo. Primeira observação, gente, a gente sempre vai verificar o pulso com esses dois dedos aqui, tá? Então, a gente tenta igualar eles assim e a gente verifica. Nunca com o polegar. Por quê? O polegar, ele tem uma pulsação própria que pode atrapalhar a gente na hora da verificação. Então, aqui a gente tem a traqueia, que é um pouquinho mais rígida, e é assim que a gente desliza, a gente sente o pulso carotídeo. Esse é um pulso que a gente vai sentir em pacientes que estão mais graves, né? Então, pacientes vítimas de parada cardíaca, pacientes com grande hemorragia, a gente vai tentar sentir o pulso carotídeo. Próximo pulso é o pulso radial, tá? Então, a gente vai procurar aqui na linha do rádio, certo? Então, a gente vem com os dois dedinhos aqui e sente o pulso radial. Pulso braquial, e aí é na fossa anticubital, né? O que a gente até então chamava de cotovelo, na linha do cotovelo. E aí ele é um pouquinho mais profundo, então a gente precisa fazer um pouquinho mais de pressão para sentir. Às vezes, a depender da constituição física do paciente, a gente pode ter uma dificuldade em fazer, mas ele é um pouquinho mais superficial. E em relação à fossa anticubital, ele vai estar bem próximo, né, entre o músculo tríceps e o músculo bíceps, né, o final desses músculos. Pulso femoral, que é na região inguinal. Pulso poplíteo, ou como a gente costuma falar também, atrás do joelho. E aí a gente tem o pulso dorsal do pé, né, a figura traz bem claro exatamente onde sentir.
E aí eu trago alguns fatores que alteram essa frequência, né? Então aí a idade, a constituição física, a dor, emoção, exercício, alterações de temperatura, né? Como eu falei no início, o paciente com febre, ele pode ter uma elevação da frequência cardíaca, refeição, hipoxemia, traumas, hemorragias, medicações, insuficiência cardíaca, hipovolemia, então os volumes do nosso corpo de sangue estão diminuídos. Tudo isso pode alterar a frequência cardíaca para mais ou para menos. Então, características. Aí a gente vai olhar o pulso quanto ao ritmo também, se ele é regular ou irregular. Quanto à simetria, se ele é igual ou desigual em membros diferentes. Quanto à amplitude, né? Ele pode ser um pulso fraco, um pulso filiforme, ou ele pode ser também um pulso cheio, um pulso forte. Quanto à frequência, lembram lá que eu falei dos termos brady e taque? Então, quanto à frequência, a gente pode usar o termo bradicardia ou bradisfigmia, e para quando está abaixo do normal, e taquicardia ou taquisfigmia para quando está acima do normal. Mas e aí, quanto é o normal? Então, normal, gente, é de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Mais do que isso, mais do que 100, o paciente está com taquicardia. Menos do que 60, o paciente está com bradicardia. E aí, por fim, a gente vai falar da pressão arterial, né? Então, cada vez que o nosso coração bate, como eu já falei, ele bombeia sangue para todo o corpo. A gente tem toda uma fisiologia envolvida na regulação da pressão arterial, nos batimentos cardíacos, no movimento de sístole e diástole, mas por hora é suficiente que vocês entendam que quando esse sangue passa pelo nosso corpo, né, quando ele é bombeado, ele exerce uma pressão na parede das artérias. E é essa pressão que ele é ejetado que a gente vai mensurar, né? Então, é essa pressão que o sangue faz durante os movimentos cardíacos, que é a pressão arterial, tá bom? Aí, quando vocês, né, mais pra frente, nas outras disciplinas, vocês vão avançar a entender na questão morfofuncional como acontece esse processo todo. E a gente tem diversos mecanismos, né? Então, eu só vou citá-los. E aí, ao longo, como eu falei, dessa aprendizagem morfofuncional, a gente vai ver realmente como acontece cada um desses mecanismos. Mas a gente tem aí controle neural e renal, que estão relacionados à alteração da pressão, à resistência dos vasos periféricos, à elasticidade dos grandes vasos, a volemia, quantidade de volume de sangue circulante que a gente tem, e a própria viscosidade sanguínea. Tudo isso está relacionado à alteração na pressão arterial. Então, e aí o que é que vai alterar essa pressão? Então, situações de estresse, atividade física, emoções, idade, obesidade. E aqui a gente tem os valores da pressão. Então, lembrando que a partir de agora ninguém mais vai falar os termos pressão 12/8 ou pressão 11/7. A gente usa os termos 120/80 milímetros de mercúrio. Por que não a gente usa mais aqueles termos 12/8? Porque a gente vai ver aqui nessa tabelinha que, olha, a gente tem as classificações de pressão normal, pré-hipertensão, hipertensão de estágios 1, 2 e 3. E aí, se a gente usar só o termo 12/8, eu não sei se o nosso paciente está aqui na pressão normal, de 120, ou se ele está numa pré-hipertensão, por exemplo, com 129. Então, a gente tem que ter o número completo. Por vezes, a gente até pode falar para o paciente, quando ele não entende o termo 120/80, a gente pode dizer 12/8. Mas o termo que a gente tem que tentar mostrar para ele e se expressar é sempre 120/80, 110/70, e aí se fazer entender pelo nosso paciente, certo? Aqui a gente tem a nossa pressão arterial sistólica, que é a maior, e a diastólica, que é a menor. Então, a sistólica sentida no momento da sístole e a diastólica no momento da diástole. Como a gente vai verificar essa pressão arterial? Toda a técnica é o nosso próximo vídeo, tá certo? E aí eu vou explicar direitinho fatores que estão relacionados à medição dessa pressão. Aqui a gente tem
Os dois tipos de esfigmomanômetro são... Esse aqui é o aneroide, que é o que a gente usa mais, é o indicado. Lembrar que esse pontinho aqui tem que estar no 0 para a gente saber que ele está calibrado. E esse outro aqui, pessoal, é o de mercúrio, que assim como o termômetro, ele também não está mais sendo utilizado. Aqui a gente vai ter o estetoscópio, que também é fundamental para a gente verificar a pressão. E aí ele tem as olivas, né, que é a parte que a gente vai colocar em contato com o ouvido. Tem essas partezinhas amarelas aí que a gente chama de binoculares. O tubo e o diafragma e a campânula, que é a parte que a gente vai lá encostar no nosso paciente. Como a gente vai usar isso, a gente vai aprender um pouquinho mais na frente no próximo vídeo, como eu já falei. Aqui são as referências, tá? Essas referências, elas também tem no POP, né? Que é aquele procedimento operacional padrão, que é o que descreve a nossa técnica. E aí, vocês vão ter todo esse material disponibilizado, tá bom? Obrigada pela atenção.